convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor realmente está conosco, o Senhor está agindo. Podemos perceber a tua atuação. Obrigado por tudo. Perdoa todos os nossos pecados, dá-nos a tua presença também abençoa cada pessoa que está aqui nesse culto virtual, nesse culto distrital. Fica com cada um desses nobres irmãos que estão aqui buscando a comunhão com Jesus. Agradecemos pelos desafios de cada igreja, pelas lutas de cada irmão, pelos pedidos que estão no chat, pelos pedidos que não estão ali, mas estão, pelas necessidades que não foram expressas ali, mas que o Senhor as conhece e que está já atuando. Eu peço que não pare, que não deixe de nos ajudar, Senhor. Mesmo naquilo que a gente precisa, mas que a gente não reconhece, não pede. Por favor, nós te damos liberdade agora através desse pedido para que o Senhor atenda às necessidades da gente, todas as nossas necessidades. Nós estamos te pedindo isso porque às vezes temos desejos, queremos que o Senhor atenda nossos desejos e temos necessidades. Às vezes são desejos, mas não são necessidades. E o Senhor sabe que se nossas necessidades não forem atendidas, nós vamos perecer. Nós pedimos que atenda nossas necessidades, aquelas que nós não reconhecemos, mas que o Senhor sabe que são necessidades e são vitais. Por favor, atenda, Senhor. Dá-nos o que... Dá, por favor, Senhor, aquilo que precisamos. Não dá só o que nós pedimos, nem só o que nós queremos. Dá aquilo que nós precisamos, porque Tu és um Pai, um ser que criou uma mãe. Então Tu és melhor do que uma mãe até. Em nome de Jesus nos dá, Senhor. Nós te pedimos que atenda-nos, que socorra-nos, que nos perdoe os pecados, nos use com Teu Espírito Santo para terminarmos a pregação do Teu Santo Evangelho. Nós agradecemos por tudo isso, agradecemos pela esperança do céu e use a irmã Samara também, em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquei encantada já com o livro de Marcos, porque a organização sistemática que a igreja tem, graças a Deus, não é só para dízimos e ofertas, é para literatura. Deus orienta os pastores, as pessoas que produzem a lição da escola sabatina, a gente sabe como é organizada. E o Evangelho de Marcos, então, ele vem nos explicando inicialmente, então, o objetivo desse livro, quem afinal escreveu esse livro, né? Não sei quem já leu a introdução, quem leu o sábado, que mostra o quê? Que desde o início do livro a gente vai vendo que o leitor sabe bem quem é Jesus, o Messias. Só que nas histórias que a gente vai ver, muitas vezes Jesus, quando fez as curas, teve que dizer aos discípulos: vocês não revelem logo que eu fiz a cura, não revelem quem eu sou. E aí os que produziram a Bíblia e tudo, né, que eles chamam de segredo messiânico, porque Jesus teve aquele tempo de guardar o segredo para que só fosse revelado mesmo sobre a pessoa dele no tempo exato de cada pessoa, de cada região por onde ele passava. E aí, como fala aqui, os estudiosos que canonizaram a Bíblia, que reconheceram quais são realmente os textos sagrados, eles chamam de segredo messiânico. Então, porque o Evangelho diria que devemos ficar calados sobre Jesus? É porque Deus sabe o tempo de cada um estudar, de cada um saber, de cada um se converter, porque às vezes atrapalha. Tem coisas que, se a gente revelar, vai atrapalhar o plano de Deus. Então, o Evangelho de Marcos vai deixar isso bem claro. E a coisa mais linda nesse livro é que a gente aprende com a lição. No sábado foi dito assim: nenhum dos 4 evangelhos traz exatamente o autor deles. Acredita-se que o de João realmente seja o de João, o discípulo amado. Mas no caso diz aqui, cada um pode estar associado ao evangelho. Acontece que o evangelho de Lucas está relacionado a Paulo, o de Marcos está ligado a Pedro, e assim, embora o
de Marcos, o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da igreja primitiva, né, até agora, tal, de todos esses estudos, foi que João Marcos foi um jovem que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens e que mais tarde ele se associou a Pedro. Então, nós vamos ver o estudo de Marcos nesse trimestre, olhando um pouco para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir um missionário fracassado, mas que depois, restaurado, escreveria esse livro. Irmãos, isso é interessante. A gente fica observando, a vida deles foi só de vitória? Não. Marcos teve também os altos, João Marcos teve os altos e baixos, e no domingo fala justamente sobre o missionário fracassado. Essa fase aí, Atos 12 e Atos 13, certo? São as mensagens para mostrar quem foi esse jovem. É provável, então, que João Marcos, que aparentemente é o autor desse evangelho, fosse jovem quando ocorreram os conflitos, os eventos que estão lá em Atos 12 e 13. Quem era ele, afinal? Ele aparece como filho de uma mulher chamada Maria. Evidentemente, foi uma moça abastada, que teve condições de apoiar a igreja na época, e ela realizou, então, uma reunião de oração em sua casa, como diz em Atos 12. A gente vai ver. Aí, depois, a história da fuga de Pedro para a prisão, os acontecimentos que se seguem, depois vem a morte de Herodes. Então, tudo isso aí está repleto de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam até certo toque de humor, nesses capítulos aí. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas a sua apresentação é feita nesse início aí, nesses capítulos, que então prepara o leitor para uma ligação posterior dele com Barnabé e Saulo. Quer dizer, ele teve um início que não foi tão glorioso, mas aí depois mostra ele acompanhando Paulo e Barnabé. E vamos ver um pouco de Atos 12 e 13. No 13, descreve justamente a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5. Ele aparece apenas como se fosse um servo, um auxiliar deles lá. Não faz nenhuma outra referência até o verso 13, em que vai fazer um breve relato de que ele depois voltou para Jerusalém. Então, não deixa claro por que ele partiu. Ou então, não descreve tanto sobre os sentimentos dele, sobre as emoções dele, para mostrar um esforço missionário da parte dele. Não. Mas Ellen White, ela escreveu em Atos dos Apóstolos, se referindo a Marcos, dizendo assim: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Então, diz, em resumo, gente, nessa parte inicial a gente vai ver que as coisas simplesmente ficaram difíceis para Marcos. Fala o que aqui? Riscos das viagens, privações no caminho, e ele então não pôde fazer muita coisa no início. Mas depois ele teve aquele encontro com Deus. É como Pedro. Pedro andava com Jesus, amava Jesus Cristo, não tinha dúvida que amava Jesus Cristo, mas não era totalmente convertido, porque nós sabemos que somos medrosos, e a gente tem que estar todo dia pedindo a Deus, então, para nos encorajar, fortalecer nossa fé. Então, talvez ele tenha desanimado e tenha perdido o tempo desse contato no convívio com Deus, como a gente tem que buscá-lo diariamente. Mas aí depois, no convívio com Saulo e Barnabé, com certeza, eles foram vendo outras transformações na vida das pessoas. Talvez aí ele teve a conversão definitiva. Aí a lição pergunta: você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa ou mesmo falhado completamente em uma missão, especialmente em alguma questão espiritual ou relacionada com a caminhada cristã? O que você aprendeu, então, com a experiência de Marcos em Atos 12 e Atos 13? Aqui, o bom da Bíblia é que a gente consegue contextualizar tudo. Atos 12, verso 1. Por aquele tempo, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, né? Mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí nós chegamos a ver o relato em que Pedro, as irmãs ainda estavam orando, quando Pedro chegou lá, a oração ainda não tinha nem, né, sido concluída e tal, e Pedro saiu da prisão e chegou lá na casa das irmãs que estavam em oração. Aí vai mostrando aqui, na noite anterior, alguém que Herodes ia apresentado ao povo, Pedro dormia de 2 soldados presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calça, sandálias, e assim o fez. E nós tínhamos, o anjo disse: me siga, tal. E aí Pedro, aquilo todo. Aí deixa que quando Pedro chega lá, no verso 12, Atos 12, verso 12, ao se dar conta, Pedro resolveu ir à casa de Maria, essa Maria que acredita-se que foi a mãe de Marcos, mãe de Marcos, João e de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, disseram, uma empregada chamada Rode disse: veja como ela tinha condições. Ela tinha empregado, ela tinha tudo. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que fez Pedro entrar. E aí disseram: não, só pode ser um anjo dele, você está louca. Ele disse. Aí, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriu a porta, viram e ficaram admirados. Então, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão. Aí veja que até Marcos falou assim, né? Tenham calma, tem que explicar aos poucos tudo isso, porque era um período que não podia estar já revelando para todo mundo, porque Jesus Cristo precisava fazer Deus aí os milagres, as conversões. Então, o que a gente aprende? Mostra a situação econômica de Maria, que acredita-se que foi a mãe de Marcos, como já vimos. Mostra um grupo de oração ali, enquanto uns estão fazendo o trabalho, outros estão orando, como a gente faz. A gente tem câmara de oração, um está fazendo a obra e o outro está ali no apoio espiritual. Mas, irmãos, não vamos esquecer, a lição de hoje, o título é Missionário Fracassado. Então, que a gente também pense, será que em algum momento você pensou, poxa, não dá certo, eu estou fazendo na igreja por fazer. Tem gente que faz para tentar se sentir útil, para sentir esse prazer, porque não está sentindo muito. Mas o segredo é insistir na oração, como esse grupo estava fazendo na casa da mãe dele. Então, hoje a reflexão é essa. Como diz aqui, você se identifica com essa história? Pense bem, será que em algum momento você chegou a pensar também, essa missão não é para mim, não, essa missão de cantar não é para mim, essa missão de pregar não é, de fazer visita, eu tenho ainda que descobrir qual é a minha missão. O importante é você ter esse diálogo com Deus e pedir. E amanhã será segunda chance. Então, Jesus Cristo deu a segunda chance a Marcos, Deus, né? Deu a segunda chance a Pedro e a todos nós, já deu até mais de 2 chances, porque a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes e 7 vezes se levantará. A gente não pode estar brincando de cair, de escorregar. A gente tem que ver que Deus perdoa, Deus vê que fulano está interessado, mas fulano é tímido, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas vamos conversando com Deus. Mas a cabeça para trás. Pronto. Então, irmãos, já encerrou essa parte da lição da Escola Sabatina. Se alguém quiser comentar, para nós passarmos para outro estudo. Maravilha, né? Nós temos as chances que Deus dá. Amém. Já tem o microfone aberto aí. Não era bom se usar, não. Eles têm Maria das Graças. poeira. Maria das Graças, bom dia. Seu microfone está aberto, minha filha. Pronto, pastor, o senhor vai fazer algum comentário, você já passa para outro estudo. Pronto, muito bem. Gente, uma bênção. A lição da irmã Samara, muito obrigado, irmã Samara, excelente. Não ficou dúvida nenhuma, tenho certeza.
Então, João Marcos, Paulo, eu lembro uma passagem que Paulo disse, me traga Marcos, que ele me é útil para o ministério, né? Ele falando para Timóteo. Então, louvado seja Deus, a bênção que foi Marcos. A outra fase da vida dele, né? Que ele realmente consegue... Ele consegue ir novamente, ele consegue firmar-se, louvado seja Deus. Isso é a história da nossa vida, né? Que a gente escreva assim, que Deus abençoe que escrevamos a segunda parte, né? Muito bem. Irmã Samara, vamos Prosseguir no livro? pode prosseguir. Pode prosseguir. A lição de